Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Vai começar aqui mais uma entrevista, né? Hoje eu estou com o João Carlos, ele que é sindicalista, e a gente vai, né, bater um papo aqui sobre política nacional, dar continuidade mais ou menos do que a gente vem fazendo desde o início do ano, né, com as eleições, tentando aqui apresentar as diversas posições aí da esquerda, né, como um todo, né, para que você ouvinte tire suas conclusões, do que foi apresentado. Então, tudo bem, João Carlos? Antes da gente começar o nosso bate-papo, por favor, se apresente. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos assistem, né? Eu sou João Carlos dos Santos, né? Trabalhador, sindicalista também, né? Já há quase 20 anos, há mais de 20 anos, aliás, né? E trabalho na empresa de celulose e papel, atual Suzano S.A., né? E milito, né, no movimento sindical, conforme eu já disse, há algum tempo. Estamos aí para as questões aí, tentando contribuir aí na visão, né, do debate nacional que nos apresenta, entendeu? Então, maravilha, então, João Carlos. Então, vamos dar início aí ao nosso bate-papo, né? A primeira pergunta que eu faço é uma pergunta mais ampla, né? O que falar, qual que é a sua avaliação e o que falar desse governo federal que está aí do Bolsonaro? Uhum. Antes de mais nada, Guilherme, se me permite, gostaria de parabenizar aí o canal aí, né? Haja vista que ontem foi o Dia Internacional, né, da Liberdade de Imprensa, né? E esse é um veículo também importante que contribui aí para que os trabalhadores e trabalhadoras, o povo em geral, né, tenha informação aí de qualidade, certo? Quanto a esse governo, né, eu classifico como um desgoverno, né? E acho que sintetiza em muito, né? Porque hoje, lamentavelmente, o Brasil, né, a gente não pode dizer que a gente tem um governo, porque, assim, pelo menos para os trabalhadores ou trabalhadoras, negros, índios, né, enfim, a população, né, que somos a maioria, né, a gente não tem um governo, a gente tem um desgoverno, né, que, lamentavelmente, para nós que somos maioria, né, acaba não governando, porque a gente entende que um governo tem que se constituir com uma preocupação com a população no geral, né? E, obviamente, fica explícito que ele prioriza os ricos, as elites, e não está nem aí com o povão, né? Ficou muito evidente isso na questão aí dessa pandemia, né, do coronavírus, né, em que, se não fosse se constituir uma CPI, sequer vacina, essa vacina chegaria muito tardiamente e a gente poderia atingir um número muito maior de mortos, além dos quase 700 mil vidas, né, que é o que a gente está aí, quase que atingindo, né? Então, se não fosse realmente a gente ter a pressão popular, uma intervenção, né, do Senado, uma CPI que saiu a duras penas, né, mas que veio salvar muitas vidas, porque se deixasse para esse governo, estaria aí tentando vender esses comprimidos aí, né, cloroquina e outras quinas aí que, obviamente, a gente atingiria um número grande, perderia um número maior ainda de vidas, né? É claro que o número que a gente perdeu, a gente sente muito, lamenta em muito essas vidas, mas, infelizmente, em decorrência, né, do voto, né,
E aí fica evidente que o voto tem muita consequência. E a consequência do voto nesse sujeito, né, desqualificado, que inclusive expulso do exército, né, levou a gente a toda essa situação aí de desgoverno total, né? De descrença na questão internacional, sendo um pária, né? No mundo, declarado aí um pária. Então, eu só tenho a lamentar muito, né, que a população, infelizmente, tenha escolhido, entre um professor de história, né, tenham escolhido esse sujeito aí totalmente desqualificado, e que ele deixou claro a que ele viria, né? Tá? Então, um pouco do que eu sinto, né? E, né, você fala aí da questão do voto, aí fica a pergunta, por que em 2018 a população escolheu o Bolsonaro e o que fazer para que 2022 ele não volte? Por quê, né? Eu acho que a população, o cidadão em si, ele precisa olhar melhor, avaliar melhor em todos os sentidos. Porque a sociedade, né, nós somos avaliados. A gente, quando se coloca na condição de estarmos na condição de vender a nossa força de trabalho, que é o que nós fazemos, eu também sou um trabalhador, né? A maioria do povo vive de vender a sua força de trabalho, nós temos que apresentar um currículo, nós temos que passar por uma entrevista, passamos por várias entrevistas, né, no transcorrer de nossas vidas, para a gente vender a nossa força de trabalho, né? E, da mesma forma, nós, enquanto cidadão, né, no momento de elegermos alguém, a gente tem que fazer essa avaliação. Nós temos que estar na condição do entrevistador, né, na condição de entrevistador, e avaliar o currículo, o passado, né, de quem quer que seja o candidato à presidência, a deputado federal, a senador, né, enfim, vereador, prefeito, em todos os cargos a gente tem que avaliar, analisar e observar para quem que esse candidato ou candidata, né, quais as bandeiras que defende, os posicionamentos que adota, para a gente verificar se realmente ele tem condições de nos representar, certo? E a gente, né, enquanto povo, eu sinto um pouco de que o cidadão e cidadãs, a gente meio que nos menosprezamos e partindo, de repente, do pressuposto de que, se eu não tenho competência para estar lá, num cargo legislativo, o fulano que está se apresentando ali, que é um trabalhador, ele também não tem. Então, eu vou eleger o doutor, eu vou votar no doutor, eu vou votar na doutora, eu vou votar no advogado, em alguém que tenha formação de nível superior, né? De repente, que tenha uma boa aparência, né? E que, enfim, que seja branco, né? Para aí ter maior competência para nos representar. Eu sou totalmente avesso a essas questões. Não que a gente tenha que estabelecer isso como a cor da pele ou a questão da formação profissional, se é engenheiro, se é quem quer que seja, mas sim o cidadão, ele em si, entendeu? Não é a cor da pele, não é o diploma que tem que definir se aquela pessoa é ou não competente para representar a maioria do povo. Eu digo isso, né, de uma forma até um tanto quanto alarmista, da forma como eu estou fazendo, porque é um absurdo que a gente vê a composição, né, da nossa Câmara Federal, né,
em que a maioria do povo trabalhador, né, não tem, quer dizer, diminuímos consideravelmente o número de representantes, coisa que a gente já não tinha uma representação significativa, entendeu? A gente acabamos reduzindo ainda mais a representação dos trabalhadores e trabalhadoras, que dirá representação de índios, de mulheres, de negras e negros. Se formos olhar nesse sentido, ainda mais ainda, a gente verifica que nós não estamos lá representados, né? E que o que está lá representado, né, são as elites, são essas bancadas, né, do agronegócio, bancada do boi, da bala, e que aí, né, quer dizer, coloca os seus interesses à frente, né, dos interesses legítimos, né, do povo, que é a questão de moradia, o direito ao saneamento básico, o direito à educação. Isso tudo assim, aviltado, não é respeitado, por conta de que as câmaras, os poderes constituídos, né, eles não olham com a preocupação que deveria, né, para, né, essas questões fundamentais que trazem dignidade aos cidadãs e cidadãs do Brasil, seja ele índio, negro, negras, né, quilombola, enfim, sabe? Então, isso que eu lamentavelmente tenho aí a reclamar. Mas eu acredito que é algo que é possível a gente mudar, e essa eleição de 2022, ela nos traz uma outra oportunidade, eu acredito, né? E vou trabalhar muito para que a gente consiga reverter esse quadro, né? Esse quadro que está aí colocado de ódio, entre as diferenças, né? O preconceito, a discriminação, né? Quer dizer, hoje está muito aviltado, está muito ocorrendo, né? Aí no nosso cotidiano, aparecendo esses casos, os quais a gente deve se indignar, né? Eu acredito que é possível a gente reverter isso aí agora, mas de que os cidadãos e cidadãs têm que, obviamente, olhar para o seu próximo, para o seu vizinho, para quem quer que seja, e independente da sua formação, independente da sua cor da pele, se vê que realmente tem competência e que principalmente tem a questão da sensibilidade, né, legitimidade para chegar lá e realmente defender a causa do povo. É óbvio que, dessa forma, a gente tem que olhar para a questão do partido, porque não adianta a gente ter a ilusão, né, de que aquele lá é meu amigo, estudou comigo, cresceu comigo e tal, não sei o quê, ele está no partido que defende, né, as elites, mas ele é meu amigo. É ilusão, é ilusão. Então, eu acho que nós que somos trabalhadores, a gente tem que ter esse olhar solidário, e olhando para um olhar solidário, a gente obviamente vai encontrar, né, uma plataforma de compromissos, né, mas obviamente, né, dentro de um partido mais voltado para a questão mais socialista, mais humanitária. Não tem como a gente não constatar isso aí, entendeu? Eu acho que qualquer cidadão que consiga aí fazer as 4 operações, ele consegue constatar que isso é óbvio, entendeu? E se não for, a gente tem que tentar ajudar a fazer com que essas pessoas entendam, né, que muito dificilmente alguém que não sente as agrúrias, né, do povão ali, vai ter a sensibilidade de ir lá levantar a bandeira e até as últimas instâncias defender a causa
dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos quilombolas, enfim, negros e negras, e no geral, entendeu? Certo. Então, vamos aí na próxima pergunta, ainda nessa questão das eleições de 2018, né? Você acha que a esquerda ela falhou, ela teve alguma responsabilidade na eleição do Bolsonaro? Se sim, por quê? E se não, qual que é a sua justificativa? Olha, claro que a esquerda tem lá a sua responsabilidade, né? Eu acho que uma certa, digamos assim, a palavra que me vem agora é inocência, né? Porque quando se detectou, né, que existia indícios de espionagem do governo, né, de que o governo americano estava olhando e-mails do governo brasileiro, né? Acho que alguns indícios, né, algumas as questões que eu agora até não lembro, mas de manifestação, inclusive, do próprio, me falha agora a memória, o nome do procurador lá da República, lá, o Janot, algumas coisas que estavam sendo apontadas davam demonstração, né, de que o próprio ministro da Justiça, né, na época lá, acho que Luiz Mercadante, não sei se era bem ele que estava lá, mas, enfim, eu acho que... Não, perdão, era um advogado, me enrolei agora. Eu vou precisar corrigir aí essa informação, mas que houve algumas intervenções que um governo autêntico deveria se ater a essas investidas que estavam sendo feitas por algumas com interesses que estavam sendo, havia esses sinais claros, né? E que infelizmente o governo não agiu no sentido de botar um basta, de estancar essas investidas, entendeu? Tá? E é claro que essas medidas elas não seriam somente elas suficientes, mas de uma certa forma, querendo ou não, o governo meio que deu um mole nessas questões que ele poderia ter agido, né? A Dilma nossa presidenta poderia ter agido e infelizmente deixou passar, certo? Eu não sei se isso resolveria a questão, né? Porque a questão de fundo que estava colocada, obviamente, era o petróleo, né? E que a gente sabe que os conflitos no mundo por conta do petróleo, e muitas das vezes se utilizou até de guerra, até para ter esse domínio, né? Que é o que se estabelece em muitos episódios ocorreu já no mundo, né? Por conta disso aí, né? Mas o foco me pareceu que, obviamente, era a questão do pré-sal, né? Agora, também a gente tem que considerar que, obviamente, que houve toda uma articulação, né? E, infelizmente, lacaios, a gente pode dizer, aqui no país, os brasileiros vendidos, né? E a maioria deles todos já bem estabelecidos profissionalmente, né? Então, assim, se dispuseram a fazer digamos assim, uma questão de, pode-se dizer, um conluio, né, para atender os anseios de interesses das elites, inclusive internacional, né, para se colocar na condição, então, de articular um golpe, né,
e uma sistemática desqualificação, né, por anos e anos, uma desqualificação de um partido, né, e do governo que naquele momento estava, né, governando, inclusive de forma interessante. É claro que com alguns erros, mas que atendendo aí a população, né, e que o que pareceu não ser interesse das elites, tanto aqui nossas aqui, né, quanto das elites internacionais, naquele momento. Então, articularam toda essa situação de golpe, que resultou naquele impeachment, e que de lá para cá, então, nós, depois, com a questão essa da Lava Jato, e toda essa coisa que, então, trouxe o país nessa condição em que a gente está. Mas é claro que eu acredito que, se o governo, naquela época que lá estava, Dilma, se ele desse o alerta e chamasse, pedisse pelo apoio da população, a população, eu acredito, teria saído na rua para ajudar na resistência, né? Mas o governo agiu de uma forma tão assim, de uma certa forma, na minha concepção, quando eu falo de uma certa inocência, né? Ou não sei se tinha receio, porque isso, obviamente, poderia ter ocorrido um conflito, né, entre aqueles que foram defender a derrubada do governo e aqueles que iriam para a rua para defender a permanência do governo, entendeu? Isso é uma questão que seria quase que inevitável, né? Você ter um confronto, coisa que acontece, infelizmente, infelizmente, né, em vários países, por conta desses interesses entre as elites e a maioria da população trabalhadora. Infelizmente, acontece isso aí. Aqui na América do Sul, a gente vê muito disso, né, em vários países aqui, e poderia ter acontecido no Brasil também. Mas eu acredito que, se o governo tivesse pedido essa ajuda de uma forma mais clara, mais objetiva, né, a gente, nós, enquanto povo, teríamos saído à rua para contribuir nesse debate e ajudar a estancar esse quadro que a gente chegou. A gente poderia ter chegado nessa condição, mas com uma resistência maior. É tanto que a parte da resistência, ela se limitou a manifestações nas redes sociais, as manifestações, né, nos tribunais, né? E agora, com o apoio da população na rua, isso foi algo para realmente alicerçar, né, o golpe. Entendeu? Certo, então vamos aí para a próxima pergunta. Estou aqui com o João Carlos, sindicalista e trabalhador, né? Então vamos aí continuar a nossa entrevista, João. A próxima pergunta que eu faço é: que relação, né, que os sindicatos e as centrais sindicais têm que ter com os governos? Então, eu acho que a relação que o sindicato tem que ter é a de, obviamente, apresentar as propostas de defesa de interesse da classe trabalhadora, que é fundamental, né, no desenvolvimento de um país, né? Porque o trabalhador, ele tendo saúde, tendo força, né, tendo qualidade de vida e tendo os recursos, seus salários, né, se possível, dentro da condição, um salário justo, o que é plausível e é possível num país, inclusive como o nosso, como o Brasil, de riqueza imensa, né? O sindicato a relação que tem que ter
é o compromisso de que esse governo, entendeu? Sente e ouça as reivindicações que os trabalhadores têm, os anseios que eles têm, né, em todos os aspectos, né, dentro dos limites da atuação sindical, né? Então, porque o trabalhador tendo uma boa remuneração, ele consome mais, obviamente. Então, é uma lógica, né? Ele consumindo mais, as empresas vão ter que produzir mais. Se as empresas produzem mais, os trabalhadores consomem mais, aumenta a arrecadação do governo. Então, assim, é um efeito virtuoso, né, que se estabelece, tá? Então, eu acredito que, tentando aqui resumir, de forma resumida, né, essa acho que é a função do sindicato, e também cobrar a questão de uma participação também, né, na questão fiscal, que ela seja mais justa, né? Nós temos uma questão fiscal hoje no país que ela é muito injusta, né? Quer dizer, os trabalhadores acabam pagando proporcionalmente muito mais impostos do que as elites, né? Do que o empresariado, do que os ricos, né? Eu acho que é uma questão, um desafio que tem aí, como o movimento sindical, principalmente a Central Única dos Trabalhadores, CUT, né? Quando estava lá o governo do Partido dos Trabalhadores, ela por várias vezes bateu na porta e insistiu e conseguiu, inclusive, uma melhora, mas uma melhora que ainda não é muito distante daquilo que seria o justo, né? E que é um processo e que eu acredito que elegendo aí o governo, com a mudança para esse próximo governo, a gente consiga ter um espaço de diálogo, porque hoje nem isso sequer tem, né? Esse governo só ouve os ricos, só ouve um lado, o lado que lhe convém, né? Mas a gente tendo um outro governo, a gente poder apresentar uma pauta, um projeto de nação mais justa, né? Inclusiva e solidária, entendeu? E o que esperar aí dessas eleições? O que você espera? Olha, eu sou otimista, só que realista, porque assim, a gente vai ter que ralar, vai ter que trabalhar muito, porque infelizmente, digamos assim, muito debate, entrar em muito debate, ter cuidado para não ser, até não se envolver em briga, né? Porque, lamentavelmente, a gente percebe que, apesar a gente tem muitos trabalhadores, né? Aqueles que hoje da nossa classe e que, infelizmente, se ilude e alguns ainda defendem esse desgoverno que aí está, né? Então, a gente tem que estar preparado com muito argumento, com muita tranquilidade, com muita paciência, mas eu acredito que a gente vai virar esse jogo. E a grande questão, o grande calcanhar de Aquiles está na questão da representação lá no Congresso. E aí é que vai ser difícil, vai ser osso, digamos assim, porque, né, esse desgoverno consegue aprovar um absurdo que seria inconcebível em qualquer outro governo de esquerda. A população, a imprensa mobilizaria, né? Quer dizer, por conta de uma pedaladazinha que justificaram lá, né? Que hoje que todo mundo pratica, seja nas prefeituras, em várias instâncias de governo, se pratica, né? Imagina um governo de esquerda aprovar um orçamento secreto, um absurdo. Então, assim, não conceberiam mesmo. As mídias colocariam o povo na rua, né? Incitaria o povo para ir para cima de um governo desse. E, no entanto, esse desgoverno conseguiu fazer isso. Então, assim,
eles têm muito dinheiro, eu acredito que vai despejar muito dinheiro, né, para não largar lá o poder, entendeu? Então, isso não significa, não é só a presidência, mas sim a Câmara dos Deputados, o Senado. Então, para a gente arrancar esses caras de lá, nós vamos vai ter que arrancar no voto. Mas eles vão iludir muita gente. Eles vão distribuir muito dinheiro, entendeu? Para a gente que é cidadão como eu, é até complicado falar, né? Mas na questão do aliciamento, da compra de voto, que deverá acontecer descaradamente, né? É o que se avizinha aí. Então, assim, é um desafio enorme, muito grande. Então, eu acho que os cidadãos em si, independente de sindicalista ou não, independente de ser militante ou não de partido, ele tem que, se ele pensa no país, se ele pensa no futuro dele e daqueles que dependem dele, né, da sua família, os seus filhos que venham a ter a possibilidade de ter um futuro, de estudar, de se profissionalizar, de ser alguém para competir no mercado, ou seria para ter uma escola de qualidade, né, para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, neta, ser um cidadão que tenha condições de concorrer no mercado, que no futuro a gente vislumbra que será mais competitivo ainda, né? Até por conta aí da quarta revolução industrial que está aí, né? Em que se utilizará muito robô, essas coisas todas que já irão tirar a mão de obra, né, de nós trabalhadores. Então, para isso tudo, a gente tem que ter esse compromisso de mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, sair à rua, conversar e tentar mudar todo esse cenário e reverter a representação dos trabalhadores. Né? A gente tem que conseguir, pelo menos, 50% mais um na Câmara dos Deputados, tanto em Brasília quanto da maioria dos estados, entendeu? O que não é tarefa fácil, né? O ideal seria avançar ainda mais, que é para a gente conseguir colocar o país nos trilhos novamente, para daí se pensar em se instituir aí uma política, né, de mais distribuição de renda, distribuição de justiça e segurança nesse país. Mas eu acho que é algo que, se a maioria da população, né, ou um número significativo, se convencer disso, a gente consegue fazer. Mas não será uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, mas possível de se concretizar. Então, acho que é isso aí, João. Quero agradecer aqui a sua participação aí no programa, né? Vamos ter que encerrar um pouquinho mais cedo, porque, né, o Zoom aqui me pegou de surpresa, né? Com as questões aí de quanto tempo que pode ficar. Então, quero aqui agradecer a sua participação, João. Né, gostei bastante aí do nosso papo e você tem 2 minutos aí para fazer as considerações finais. Tá, não, agradecer aí pela oportunidade, né? E dizer que, conforme eu falei, acho que a gente tem que ser realista, mas tem que ser otimista e ir para cima, ser ousado, né? Nós brasileiros temos que ser ousados e acreditar que é possível e nós vamos virar esse jogo e colocar o Brasil nos trilhos do crescimento, o desenvolvimento e distribuição de renda para a nossa população nesse país e assegurar o futuro de nossos filhos e netos. Entendeu? Então, agradecido aí pela oportunidade. Espero ter, de alguma forma, ter contribuído aí com a questão aí do canal. Tá bom? Então, Obrigado. maravilha.
Maravilha, quero aqui então novamente agradecer ao João, agradecer também a você que estiver nos acompanhando, para que peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Comentem nessa entrevista se concorda com o João, se até mesmo se discorda aí do João, curtem, comentem outras entrevistas também, né, que o podcast, o canal no YouTube fez. Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram. Então, acho que é isso aí, pessoal. Né? Teremos mais coisas interessantes vindo aí por aí, inclusive aí por parte do André Bom Tempo, que é meu, para quem não conhece, é meu parceiro aí de canal. Em relação aí o problema do Zoom, que fez a entrevista do João se encurtar um pouco, né? Infelizmente vou, né, passar aqui esse finalzinho da manhã e começo de tarde para tentar resolver esse problema, né, para que, né, as pessoas inclusive tenham um tempo adequado aí para poder fazer sua explanação, colocar sua exposição. E acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.